Boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é José Luiz Alves da Silva, falando em nome do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder conversar com vocês hoje, não é? Hoje o nosso tema aqui, bem-vindos e bem-vindas, antes de mais nada, mas o nosso tema hoje aqui é a gente olhar para aquilo que é perdão e caridade, perdão e amor. Nós temos outros temas para a gente falar e numa próxima ocasião eu vou falar sobre a terceirização da evolução, mas não será hoje. Hoje eu vou falar desse nosso tema, não é? Vou falar sobre amor e caridade, mas principalmente da segunda chance. Segunda chance, segunda chance. Eu gostaria de falar isso em função do Dia dos Pais. Estou falando hoje aqui, gravando para vocês, próximo do Dia dos Pais. E Dia dos Pais, tanto quanto o Dia das Mães, são dias muito especiais nas nossas vidas, não é? Perdão. São aqueles momentos em que nós podemos olhar para o Espiritismo e lembrar dos nossos ensinamentos. Honrai vosso pai, honrai vossa mãe. E eu vou me concentrar no nosso capítulo 18, não é? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Essa nossa característica desse momento, eu estou gravando durante a noite, não é? Então vou falar durante a noite, vocês vão poder ouvir durante o dia ou durante a tarde, não é? Mas a característica aqui é a nossa percepção daquilo que eu elegi para as nossas conversas durante esse ano, que são as fragilidades humanas. A gente olha para estas circunstâncias, a gente pensa naquilo que é a nossa história, naquilo que é a história dos nossos pais e das nossas mães. E a gente às vezes se perde naquilo que são momentos muito felizes, às vezes momentos de mágoa, não é? Nós nos lembramos das cobranças que nos faziam, das cobranças que ainda nos fazem, daquilo que nós cobramos dos nossos pais e de nossas mães, daqueles que não puderam fazer tudo o que podiam. Às vezes o pai ou a mãe não querem fazer tudo o que podem, ou para aquilo que estão aqui. Mas muitos não sabem o que fazer. Muitos não têm a capacidade de fazer, não é? E alguns fazem tudo o que podem, mas não sabem como fazer tudo, não é? Desculpa de novo, eu não peguei água aqui, devia ter pego um pouquinho, daqui a pouquinho eu tomo um pouquinho, mas eu não quero interromper a nossa conversa. Eu queria que nós pensássemos, não é, sobre a visão que a gente tem nesse capítulo, que hoje eu me inspirei, que diz, em uma das suas passagens, não é? Vedes um argueiro no olho de vosso vizinho e não vedes a trave que está no seu próprio olho. Pensemos juntos. Por que eu cobro pessoas que estão próximas de nós? Por que eu julgo? Então, quando eu tenho condescendência, eu olho para as pessoas e tento não julgar. Quando eu tenho indulgência, eu tento ter paciência e flexibilidade. Será que com meus pais, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, eu deveria pensar diferente? Será que a indulgência, a condescendência, eu só deveria oferecer para pessoas que estão na rua, com quem eu converso menos? Olha, meu pai foi muito ruim para mim. Minha mãe, muito severa. Ok. Eu vou desprezar por enquanto só a parte da maldade, não é? Eu vou desprezar por enquanto a raiva, o medo, que às vezes as pessoas que têm hierarquia sobre nós eventualmente possam nos causar. Vou esquecer disso por enquanto. E eu vou me prender ao fato de que
espiritualmente eles receberam a missão de nos colocar nessa terra. E que um dos nossos objetivos esse ano é estudar o amor e o perdão. É fácil fazer isso? Fornecer amor? Às vezes, para pessoas que eventualmente a gente tem dor, porque afinal de contas, muitas vezes, eu estou tendo dó de mim mesmo também, né? Eu estou no mundo, tenho muita coisa para fazer, e eu fico me ressentindo, eu fico reclamando de que eu não tive a oportunidade de ter todas as ajudas que eu poderia ter tido. E eu coloco isso na culpa das outras pessoas, né? Pai e mãe principalmente, às vezes irmãos, tios, que não me ajudaram como poderiam ter ajudado, do jeito que eu acho que deveria ter sido. Opa! Do jeito que eu acho que deveria ter sido. O que é frustração? É uma expectativa muito elevada comparando-se com a realidade, como se fosse uma fração de matemática. Em cima eu tenho a expectativa, embaixo eu tenho, né, a realidade. Essas duas coisas podem estar próximas, não é? Só que se eu tiver uma visão de uma expectativa muito elevada e uma realidade que não se mostra assim, eu vou me frustrar. Porque eu desenhei algo na minha cabeça, eu desenhei algo que talvez eu não possa receber. Nem sei se eu tenho o merecimento de receber. Não preciso ficar pensando nisso imediatamente. Mas a misericórdia divina ela é muito especial, ela é muito bacana. Primeiro, ela não te faz ter que ter dois sofrimentos se você já aprendeu com ele. Mas, especialmente, a gente tem um jogo de pesos e medidas que tem a ver com quem nós somos, com os merecimentos das obras que eu mesmo tenho, não é? E com a misericórdia divina. Mas eu não tenho que ficar esperando isso. Eu tenho que olhar para o mundo com um pouquinho mais de coragem, não é? Eu preciso entender que as outras pessoas, às vezes, não sabem, não querem e não podem oferecer aquilo que eu tenho como expectativa. Não vou ganhar, ainda mais meu pai ou minha mãe. Puxa, Zé Luiz, sabe como é que é, né? Eu tenho a graça de ter uma mãe maravilhosa e um pai maravilhoso. Fico muito feliz, muito satisfeito. E talvez você possa ser um exemplo para outras pessoas que não têm esse prazer. Você possa lembrar para essas pessoas que a gente precisa agradecer nosso pai e nossa mãe. Diz nesse mesmo capítulo 18, não é? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Opa, pera! Vocês estão aqui comigo. Vocês estão aqui para a gente ter uma conversa minha com vocês. Eu aprendo com vocês, vocês acompanham aquilo que eu estou comentando. Se o cristão é reconhecido pelas suas obras, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou recriminar meu pai e minha mãe o tempo todo? Às vezes, novamente, eles não estavam preparados nem para lidar comigo como espírito, eventualmente. Talvez você, tenha muito mais ferramentas do que eles têm ou tiveram para lidar consigo mesmo. Opa, então peraí. Se eu estou mais preparado para lidar com esse mundo atual, do terceiro milênio, eu estou cobrando deles que eles fizessem isso. Então, se nós nascemos no mundo digital, eles não. Se nós crescemos tendo acesso a mídias sociais, a Wikipedia, tendo acesso a conhecimento, eles não. Se eu fui preparado, você foi preparada, você foi preparado para entender como gerenciar conflitos, talvez eles não. Então, vamos parar um pouquinho. Vamos olhar para isso e tentar entender o seguinte. Você já está aí. Eu já estou aqui. Dá para deixar de lado um pouquinho as mágoas do passado que não vão te ajudar agora? Dá para deixar um pouquinho aquilo que eu gostaria de ter recebido e gostaria de ter sido? Parar de culpar as circunstâncias? Parar de culpar pai e mãe? E vamos olhar para o momento presente e dizer, agora eu que sou o protagonista, você que é a protagonista, que tal caminhar assim? Que tal caminhar assim? Quando eu transfiro a culpa para alguém, diz aquele
Amigo, a culpa é minha, põe onde eu quiser? Tá, legal, beleza, hein? A culpa é minha, põe onde eu quiser? Não. Somos protagonistas das nossas vidas, tá bom? Nós somos protagonistas das nossas consciências, das nossas escolhas. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu paro para ouvir, mais eu me preparo para ser protagonista da minha vida. Quando eu percebo que eu não tenho que usar a minha energia de maneira negativa, eu deixo de lado as coisas ruins. Deixo de lado a culpabilidade que eu quero falar para os outros. Às vezes a nossa vontade, a nossa alternativa, a nossa visão de colocar a culpa nos outros é frustração com a gente mesmo, sabe? Porque eu não fui capaz de fazer certas coisas. Não fui capaz de ser resiliente o suficiente, eu coloco a culpa nos outros. Não é? Não precisa, sabe? Não precisa nem você se culpar. É exagero, nem precisa colocar a culpa nos outros, não. Olha para o momento presente, olha para as maravilhas que você já fez, ou que está por fazer, ou que está planejando fazer. Só coloque energia nisso, tá bom? Deixa os outros seguirem a sua jornada, especialmente nossos pais e nossas mães. Zé, já falei para você, eu sou muito feliz com meu pai e minha mãe. Legal! Ajuda quem não é, então? Vamos junto, me ajuda. Não é? Lembra das coisas boas que eles fizeram. E ensina outras pessoas a enxergarem esse instante, que tanto é difícil para muita gente, né? Você está estudando, você está aqui ouvindo um pouquinho disso, né? Espero que sejam boas palavras. E se não forem, ouça outras pessoas para você se alimentar. Vá ao centro, vá ao Jake, vá ao Padre Isabel, vá em algum lugar e momento que te levem a refletir de forma positiva sobre a vida. Não existe nada melhor nessa nossa jornada cristã e na jornada de qualquer uma das boas filosofias da vida. Buda, Hare Krishna, Evangelho, não existe nenhuma coisa senão viver pelo lado positivo da vida. Mas se fosse Guerra nas Estrelas, viver pelo lado positivo da força. O que a gente carrega com a gente? Água? Dor? Então eu vou prejudicar meu próprio corpo, não é? Vou fazer com que ele crie doenças relativas aos pensamentos negativos que eu estou tendo. Deixa a vida seguir seu próprio curso, deixa as pessoas que estão às nossas voltas, pai, mãe, irmão, irmã, esposa, esposo, companheiro, companheira. Vamos tentar, na medida do possível, reduzir as nossas mágoas. Vamos deixar, na medida do possível, que eles também tenham o direito de errar. Opa! Eu tenho direito de errar? Eu tenho pra caramba. Você também tem. Quanto você está sendo seu amigo e sua amiga para se desculpar de vários erros que a gente comete? Seja gentil com você, não é? Seja seu amigo e sua amiga. Porque você vai precisar ser das pessoas que estão à sua volta. Então você precisa, de alguma maneira, entender que você está no caminho e eu estou no caminho, certo? Se você é gentil comigo e você é meu amigo, eu também vou ser com os outros. Que tal você oferecer esse mesmo benefício para quem está à sua volta? Não é? Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, eu estou aqui estudando. Só vale o cristianismo, só vale o estudo do espiritismo se eu pratico, não se eu estudo. Se eu estudar, eu posso saber palavras muito bonitas, mas posso não praticar nada. A prática está quando eu conseguir afastar um pouco de uma raiva, um pouco de uma indignação. No momento em que eu afasto a raiva e afasto a indignação, eu abro espaço para eu fazer uma coisa boa. Na fração de segundo, você deixou de falar um impropério, de xingar alguém, né? De ofender alguém. Você abriu espaço para fazer uma coisa melhor. Às vezes até fica quieto, quieta. No momento em que eu tomo um gole d'água, deixo ele na boca e seguro para não falar uma bobagem. É o momento que os céus agradeceram. Você plantou uma semente. Plante muitas sementes. Muitas sementes. Deixe as pessoas esperançosas de que no dia seguinte as coisas podem ser melhores.
Porque quando eu deixo de jogar as pessoas na parede, pelo amor de Deus, esqueça essa história de que eu não levo desaforo para casa. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem do ego. O primeiro beneficiário por você não jogar uma bobagem para cima de outras pessoas é você próprio. Depois deixa as pessoas terem esperança de que o dia seguinte vai ser melhor. Mas eu posso fazer isso? Claro. Na hora que você deixa de brigar com alguém, quando dois, né, um não quer, dois não brigam, quando você deixa de brigar com alguém, a pessoa se acha, né, que tem mais esperança, ela enxerga, se enche de esperança. E no dia seguinte pode ser que ela esteja mais aberta para ouvir, até para pedir desculpas. Gente, quando eu olho para isso, para esse momento que a gente está vivendo, uma segunda chance. Quantas segundas chances e esperanças você vem distribuindo? Quantos bons dias você está dando para alguém que você já não conversava há muito tempo? Quantas vezes você está pedindo desculpas mesmo para pessoas que você não gostaria de estar fazendo? Quantas portas você deixou abertas para alguém voltar a entrar? Você não gostaria que isso ocorresse contigo? Então, oferece um pouco disso. Uma segunda chance. E aproveita esse momento, que já passou o Dia dos Pais. Reveja como foi. Quem sabe, reveja como foi o Dia das Mães. Não é para ter culpa, mas é para ter arrependimento. Será que eu fiz o que eu podia, o que eu devia? Será que eu dei espaço para outras pessoas? Ou será que eu vou fazer aquela coisa velha de lavar roupa suja em data de comemoração? Pelo amor de Deus. A vida é curta, sim. Eu tenho 60 anos, né? 62. Mas quantas vezes nós deixamos passar boas oportunidades de ficar quieto? Ou de ficar quieta? Quantas vezes eu deixei passar a oportunidade de elogiar alguém? De deixar alguém salvar a sua própria honra? Deixando com que a pessoa tivesse uma saída honrosa para uma situação constrangedora. Eu preciso agradecer todas as vezes que alguém fez isso por mim. Recentemente fizeram. Então eu preciso agradecer disso. Mas eu também preciso oferecer de volta para alguém isso. Faça uma corrente do bem. Ofereça isso para outras pessoas. E por favor, tenha a indulgência, o amor de oferecer isso aos seus pais, seus irmãos e aos seus companheiros e companheiras. Faça isso por você. Não precisa fazer por outras pessoas. Faça por você em primeiro lugar. E aí o teu amor vai fluir dentro do teu coração. E aí você vai poder fazer espontaneamente pelos outros. Então é praticando que a gente vai conseguir se melhorar. Não espere você estar pronto para fazer. Não é? Faça enquanto você espera ficar pronto. Tá bom? Faça durante a sua jornada, com a qual você também vai aprender. Vamos oferecer amor, gente. Vamos oferecer a segunda chance. Todos nós precisamos, todos nós merecemos, mas os outros também precisam e os outros também merecem. Não é só a gente. Somos todos nós fazendo isso como uma corrente do bem. Todos nós fazendo isso como pessoas que crescem juntos. Isso é ser cristão. Isso é praticar. Isso é praticar. Pratique. Pratique muito. Não é? Eu me lembro de um negócio muito antigo, que era uma coisa que passava no Canal 2, de um personagem chamado Sugismundo. Interessante, né? Ela dizia assim, né, a solidariedade é contagiosa. A solidariedade é contagiosa. Provoque uma epidemia. Quando você agradece. Quando você dá algo mais de você mesmo, de você mesma, outras pessoas farão o mesmo. Então, meu convite para vocês, para fechar essa nossa conversa, provoque uma epidemia de solidariedade. Provoque uma epidemia de bondade. Provoque uma epidemia de gentileza. Está sempre ao nosso alcance. Reavalie o que foi seu Dia dos Pais e das Mães. Ainda há tempo. Todo dia é Dia dos Pais e Dia das Mães. Vamos juntos. Comemoremos a nossa liberdade pessoal de poder escolher o que eu vou fazer hoje ou no dia seguinte. Um beijo no coração. Fiquem na paz de Deus, fiquem na paz de Cristo.
Fique na paz da sua crença, mas vamos fazer o bem. Abraços. Fiquem bem. Beijo no coração. Tchau.